nosso segundo resultado, que a gente vai continuar nessa segunda aula sobre triângulos, é o que? É o teorema do ângulo externo. Então, para a gente ver o que é esse teorema do ângulo externo, é necessário a gente saber o que é um ângulo externo. Então, está aí a definição. Chamamos de ângulo externo de um triângulo cada um dos ângulos formados por um lado com prolongamento do outro. Então, é isso que está dizendo aí na definição. Então, o ângulo externo vai ser o quê? Vai ser um ângulo formado por um lado com prolongamento do outro. É assim que a gente vai identificar cada ângulo externo aí de um triângulo. E uma vez sabendo o que é um ângulo externo, a gente tem esse teorema aí que diz o seguinte: que o ângulo externo de um triângulo é igual à soma de dois ângulos internos desse triângulo que não são adjacentes a ele. Então, eu vou ter uma igualdade aí no que está dizendo nesse teorema. Então, um ângulo externo aqui qualquer que eu vou pegar vai ser igual à soma de dois ângulos internos que não são adjacentes a ele. Então, tem que frisar nisso aqui, ó, que é importante. Então, quando eu somar os dois ângulos, eles têm que ser não adjacentes a esse ângulo externo aqui. Então, essa palavra adjacente significa o quê? Significa que é o ângulo que está próximo, né? Ou junto. Então, como eu estou considerando aqui o que não são adjacentes, então a gente está falando dos ângulos que estão separados, né? Os que estão longe do ângulo em questão. Então, vamos entender isso aí com o desenho. Então, como é que a gente identifica os ângulos externos? Ó? Então, só é ler a definição que a gente tem o que é um ângulo externo. Por exemplo, aqui esse ângulo externo A1, ó, que está no vértice A. Então, por que esse ângulo A1 aí é um ângulo externo? Porque eu considero um lado do triângulo, ó, então eu considerei aqui o lado AC. Então, quando eu pego essa regiãozinha aqui formada por um lado do triângulo AC, com um prolongamento do outro, ó, então eu tive que prolongar um dos lados aqui. Nesse caso, eu prolonguei o lado AB aí, ó. Quando eu fiz esse prolongamento, que pego aqui esse prolongamento com o lado do triângulo, então eu tenho o meu ângulo externo formado. Chamei de A1 porque está no vértice A. Da mesma forma, eu posso ter para os outros vértices. Ó. Então, o B1 aqui, ó. Como é que eu identifico esse ângulo externo B1? Ó? Então, eu considero um lado, o lado AB, e quando eu faço o prolongamento do outro, ó, o lado CB, eu formo essa região aí, que é esse ângulo externo. E da mesma forma com o vértice C. Estou considerando aqui, ó, a região formada entre um lado, o lado CB, com o prolongamento do outro, ó, do lado AC. Quando eu prolonguei esse, que peguei essa região até o lado do triângulo, eu formei o outro ângulo externo. Então, aqui a gente identificou os três ângulos externos desse triângulo. Só que o importante é a gente ver o que é que diz o teorema, né? O teorema diz o quê? Que cada ângulo externo desse vai ser igual à soma de dois ângulos não adjacentes. Então, por exemplo, se eu quero calcular o valor de A1 aqui. Então, esse A1, pelo teorema, vai ser igual a quem? Aos dois ângulos internos que não são adjacentes. Ó. Então, vou pegar os dois que estão longe. Como o A aqui está perto desse ângulo externo, então eu vou desconsiderar o ângulo A e vou pegar justamente os dois que estão longe. Então, o meu A1 vai ser igual à medida do ângulo B mais a medida do ângulo C. É isso que está dizendo o teorema aí do ângulo externo. E como eu tenho para um ângulo, eu tenho para os demais. Ó. Se eu quero calcular o valor de B1, por exemplo, então o B1 vai ser igual à soma de quem? Dos dois ângulos que estão longe dele. Ó. Então, dessa vez o B não vai, então sobra o ângulo A e o ângulo C. E da mesma forma o C1 vai ser igual a quem? A medida do ângulo A mais a medida do ângulo B. Então, esse é o resultado em forma de símbolo aí que está dizendo do teorema. E o terceiro resultado dessa aula, terceiro e último, é o quê? É relembrar o teorema do triângulo isósceles também.
A gente viu na parte 1 dessa aula que o quê? Que um triângulo é isósceles quando tem dois lados congruentes, né? Então, o que é que diz esse teorema? Se um triângulo tem dois lados congruentes, então os ângulos opostos a esses lados são congruentes. Então, esse teorema aqui vem trazer o quê? Uma relação entre lado e ângulo. Então, a gente vai ter uma equivalência aí, como a gente vai ver agora. Então, eu estou com um triângulo aí A, B e C. Esse triângulo tem que ter dois lados congruentes, né? Então, pelo desenho aí eu fiz, ó, esse lado, AC, é congruente ao lado AB, né? Por isso que está com o mesmo tracinho aí. Então, se acontece isso que está dizendo, ó, eu tenho um triângulo que tem dois lados congruentes, então a gente vai ter um resultado aí desse teorema. Ó. Então, os ângulos opostos a esse lado são congruentes. Então, essa é a forma como se enuncia um teorema. Eu tenho uma condição aqui, ó, se um triângulo tem dois lados congruentes, se tiver essa condição, necessariamente vai acontecer esse resultado aí que está em amarelo, aí destacado para vocês. Então, os ângulos opostos a esse lado são congruentes. Só é identificar aqui quem são esses ângulos. Então, quem é o ângulo oposto a esse lado AC aqui? É justamente o ângulo que tem vértice B aí, né? Esse ângulozinho aí, em B. E quem é o ângulo oposto a esse lado AB? É justamente, ó, que tem no vértice C aí. Então, a gente tira essa relação desse teorema, que em forma de símbolos matemáticos diz o seguinte, ó. Então, lendo o que está escrito em símbolo aqui, a gente tem o quê? Ó? Que a medida do ângulo AB foi igual à medida do ângulo AC, que é o que a gente tem aqui. Então, a gente tem esse símbolo aqui, ó, essas duas setinhas, que é o quê? Que é um sinal de equivalência. Então, se isso acontece, vai acontecer isso aqui, ó. Que o ângulo ABC, que é esse aqui, esse ângulo aqui ABC, tem que ser igual ao ângulo ACB. Então, por isso que a gente tem essa equivalência aí. Ó. Se isso acontece, então isso tem que acontecer. E vice-versa. Se isso acontece, acontece também essa igualdade aí entre lado e ângulo aí. Para fixar um pouco só esses resultados que a gente viu, vamos fazer dois exemplos aqui. Exemplo simples, que é claro que não vai cair uma questão dessa no Enem, mas às vezes em determinadas questões, no desenvolver da questão para a gente chegar no resultado, vocês têm que fazer essas continhas aí, tem que ter esses conteúdos como conhecimentos prévios aí para fazer questões às vezes. Então vamos lá. Descubra o valor de y na figura abaixo. Então, analisando esse desenho aqui, é claro que a gente vai utilizar esses resultados que a gente viu na aula de hoje, né? Então eu tenho esse y aqui que eu quero descobrir, que como vocês observam que é um ângulo externo, ó, por quê? Estou considerando aqui, ó, um lado com prolongamento do outro, então isso é um ângulo externo. E foram dados os três ângulos internos aí, né? 2 foram dados e está uma incógnita aí, né? X. Então, para descobrir o valor de y, a gente tem que descobrir primeiro o valor de x, né? Por quê? Vamos analisar por quê. Então, relembrando os resultados que a gente viu na aula. Então, o primeiro que a gente viu foi o quê? Foi a lei de Thales, né? Que é o que diz o quê? Que a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Então, esse é o meu primeiro passo para resolver a questão. Então, utilizando lá a lei de Thales, a gente tem que o quê? Que o x mais o 50,2 graus mais o 75,6 graus, quando eu somo em qualquer triângulo as três medidas dos ângulos, ó, isso tem que dar 180. Então, fazendo essa continha aí simples, isolando o valor de x, eu vou ter que o quê? Ó? Que x vai ser igual a 180, somando aqui, ó, 50,2 mais 75,6, isso vai dar 125,8 graus, né? Então aqui tem a bolinha de grau. Aqui grau também. E quando eu faço essa subtração aí, a gente obtém que o valor de x é quem? É 54,2. Achado o x, a gente agora vai para o y, né? Então, como y é um ângulo externo,
Então é claro que a gente vai utilizar o que? O teorema do ângulo externo, né? E já lembrando que o teorema diz é o que? Que um ângulo externo vai ser igual a quem? A soma dos dois ângulos não adjacentes, né? Então quem é ângulo não adjacente a y aqui? É justamente os que estão longe, né? É o 75,6 e é o x, né? Só que o x a gente já encontrou, então a gente consegue descobrir o valor de y. Então, pelo teorema aí, o y vai ser igual a 75,6 mais 54,2, que é o meu x. E quando eu somo aí, o y vai dar igual a 129,8 graus, né? Então, com isso a gente descobre o valor de y que estava pedindo lá na questão. E um exemplo 2 aí, que é uma questão até que caiu no concurso, é questão de já apareceu em concurso, uma questão bem curta, bem simples, mas que carrega essas informações que a gente viu na aula de hoje. Então, no triângulo isósceles, um ângulo da base mede o dobro da medida do ângulo do vértice. Então, a medida do ângulo do vértice é... Está aí as alternativas. Então, como é que a gente resolve essa questão? Então, pelo enunciado, a gente está vendo o quê? Que se trata de um triângulo isósceles, né? Então, para a gente saber resolver as questões, a gente tem que interpretar o que está dizendo. Se está falando em triângulo isósceles, então necessariamente a gente já sabe e tem que vir com conhecimento de quê? De saber o que é um triângulo isósceles. Então a gente já viu nessa aula o que é um triângulo isósceles, né? Que é um triângulo em que tem dois lados congruentes. Então, pela figurinha aí, para facilitar, eu estou com um triângulo aí. E como é um triângulo isósceles, então a gente sabe que o quê? Que tem que ter dois lados congruentes, né? Que no caso eu marquei esses dois lados aí congruentes. O que é que está dizendo mais? Que o ângulo da base mede o dobro da medida do ângulo do vértice. Então aqui eu tenho o meu vértice e eu tenho a minha base. Aí vocês podem perguntar como é que eu sei qual é a base. A base é sempre o terceiro lado que sobra, né? Então eu tenho dois lados que são congruentes, sempre o terceiro que sobra vai ser minha base. Então é assim que eu sei qual é a minha base. E o vértice sempre vai estar oposto à minha base. Então eu já sei identificar os elementos aí do triângulo isósceles. Então está dizendo que o ângulo do vértice é o que eu quero descobrir, não é isso? Então como eu não sei a medida, eu chamo de x. Eu quero descobrir esse ângulo do vértice aí. E foi dado uma informação a mais, que um ângulo da base mede o dobro dessa medida aqui. Como é x e esse aqui vale o dobro, então necessariamente tem que ser 2x. Então tá aí as informações que foram dadas na questão. E a gente quer descobrir o valor de x. Como é que a gente vai descobrir agora? Então antes de a gente começar a conta, é necessário já vir com o conhecimento de quê? Lá do teorema do triângulo isósceles, né? Como eu disse a vocês. A gente tem que vir com esses conhecimentos para saber desenvolver a resolução aí. Então, se eu quero descobrir quem é esse ângulo, por exemplo, para eu saber quem é x, eu tenho que descobrir também quem é esse ângulo, para eu poder usar o resultado lá da lei de Thales. De eu somar os três ângulos aí. Então, como é que eu sei quem é esse ângulo aí? Eu descubro quem é esse ângulo só pelo fato do quê? De usar o teorema do triângulo isósceles. Que eu sei que o quê? Eu estou no triângulo isósceles, então eu sei que os ângulos opostos a esse lado são congruentes, né? Então vou usar aquele resultado lá que a gente viu agora. Então, esse ângulo aqui é oposto a esse, vale 2x. Então, necessariamente o outro, que é oposto ao lado congruente também, tem que ser igual, né? A gente viu agora o resultado desses casos aqui, que se esses lados forem iguais, esses ângulos têm que serem iguais. Então agora a gente tem as três medidas, todas dependem de x, então a gente pode utilizar a lei de Thales, né? Quando eu somo os três ângulos, tem que dar 180 graus. Fazendo essa continha aí, 2x mais 2x mais x vai dar 5x igual a 180 graus. Isolando o valor de x aí, então só é passar o 5 dividindo. Quando eu divido 180 graus por 5, vai me dar 36 graus, que no caso era a alternativa A, né? A correta.
Então, note que utilizou todos os resultados que a gente viu nessa aula. Então, é interessante vocês fixarem esses resultados aí para no desenvolver das questões, né, que vai ter aí no material de vocês. Vocês têm que saber essas informações para conseguir resolver aí. Então é isso, nossa segunda aula finaliza e até a próxima.